da riqueza dos resíduos. E hoje o nosso convidado é o Robério Marcolino. Ele é engenheiro florestal e também é jornalista, né? Por que nós convidamos ele? A ideia hoje do canal, enfim, é mostrar um pouco para o público. Ó, o Robério acabou de entrar aqui na nossa live. Explicar para o público um pouco, principalmente você que é consultora ambiental, como que nós devemos nos adaptar nessa época de pandemia, né? Como que deve funcionar a consultoria nessa época. Então, vamos aguardar aí a entrada do Robério na live. Olá, Jennifer, seja bem-vinda. Então, o Robério também, outro Robério está entrando também, seja bem-vindo na live. Bom, a gente vai tentar salvar essa live para deixar também aqui no Instagram. Conteúdo também. Está outras áreas. Vamos esperar mais um pouco. Não deu certo a entrada do Robério aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se a gente consegue de novo. Carregou e ele não entrou. Eu vou ver se eu consigo sair da live para ver se ele consegue entrar. Tá bom? Eu vou sair da live e já volto de novo. Eu acho que ele não conseguiu entrar aqui. Robério, tá me escutando? Você tá aí do outro lado? Será que eu saio, eu fecho a live e entro de novo? Com os outros... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente consegue de novo. Aqui mexer nas configurações e conseguir uma adaptação. Agora deu certo. Olá, tudo bem? Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo jóia? Seja bem-vindo, eu agradeço por você ter aceitado o convite. Que isso, eu não iria recusar esse convite por nada. Estou sempre tentando apoiar o canal, estou sempre dizendo tudo que está acontecendo. Às vezes eu estou no background aí, tamo junto sempre, pode contar comigo sempre. Tá certo. Vou até pegar aqui Nós fizemos um checklist, mais ou menos, né, do que vai ser falado hoje aqui na live. Tem bastante conteúdo para falar em pouco tempo, então vamos tentar focar o máximo aí nas pontuações. Então eu já expliquei mais ou menos para quem está na live que o objetivo hoje é tentar, em específico, explicar como que o consultor ambiental ele deve se adaptar nessa época de pandemia, não deixar de trabalhar e fazer também com que o seu trabalho funcione de uma forma efetiva, né? Que o processo que ele está desenvolvendo não pare devido à pandemia. Então, Robério, eu gostaria que você explicasse para nós como que está funcionando aí os serviços, quais serviços estão em funcionamento, como que funciona nesse sentido. Tá, então assim, o levantamento que eu fiz sobre os órgãos ambientais estaduais e federais e municipais que estão em funcionamento, basicamente todos os órgãos, nenhum parou de trabalhar, todos continuam trabalhando, alguns em home office, alguns em escala de revezamento, tá? Mas
todos os órgãos em geral continuam trabalhando. O que acontece é que alguns protocolos estão fechados, mas, por exemplo, os protocolos federais do IBAMA, DNPM, ANP, todos funcionam de forma online. Então, assim, isso não impede o trabalho. Focando um pouco mais aqui no nosso estado, que é o estado do Paraná, é o estado que a gente acaba trabalhando, tendo mais contato, o Instituto Água e Terra, ele está com o seu protocolo aberto também. Inclusive, o Instituto Água e Terra ele tem lá uma característica específica, que tem o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, ele tem o Sinaflor, que é para a área florestal, e ele tem o e-protocolo, que são para as outras solicitações diversas, e também para os pedidos que eram do antigo Instituto das Águas. Então, continua funcionando normal o serviço de protocolo, você mesmo consegue entrar e abrir o seu protocolo. Acho que a grande dificuldade que os consultores têm vivendo, que a gente está vivendo agora, são com relação às prefeituras, aos sistemas municipais. Curitiba, por exemplo, é uma grande prefeitura, tem bastante recurso e mesmo assim o sistema de protocolo deles está fechado, então eles não estão recebendo novos protocolos. Isso se estende para prefeituras menores também, da nossa região metropolitana e outras não tão pequenas assim, mas a gente pode ter o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo há muito tempo já tem protocolo digital e praticamente tudo pode ser feito por lá. Certo? Então, esse é mais ou menos o panorama dos órgãos que estão funcionando para aqueles que não estão funcionando, no geral, assim. Sabe? Entendi. E referente à comunicação, né? Como que o técnico ele deve se comunicar com o órgão ambiental nessa época de pandemia ou vice-versa também, né? Às vezes o seguidor ou quem está nos assistindo, ele é do órgão ambiental e às vezes tem dúvida como tratar, como atender o requerente também nessa época de pandemia, sem deixar a desejar aí em questão da qualidade em si do atendimento. Uhum. Olha, eu acho que agora, com a questão da pandemia, o principal elemento aí foi a primeira coisa que a gente começou a utilizar foi e-mail. Eu acho que o consultor, a primeira coisa que ele tem que fazer, se ele viu que o órgão não está mais tendo atendimento público, e é o que está acontecendo, né? Os órgãos recebem protocolo, mas não tem atendimento público. Então, a primeira coisa, ele tem que buscar um e-mail e mandar um e-mail para tentar entrar em contato. O e-mail, eu acho que é uma ferramenta incrível, a gente consegue utilizar ele de forma ágil, se a gente quiser, né? E a grande vantagem do e-mail é que você consegue formalizar as coisas. Então, você, consultor, faz uma pergunta, você recebe aquela resposta de forma oficial, você recebe aquela resposta de forma completa. Tem um detalhe que às vezes isso demora mais do que a gente gostaria que desse. Mas assim, eu acho que o e-mail ele está funcionando de forma incrível, assim, que a gente pode trabalhar bastante em cima disso e que é uma coisa que realmente pode funcionar muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o telefone. Os órgãos, apesar de estarem, a maior parte deles com pessoal reduzido, os telefones continuam sendo um meio de comunicação bem claro com os técnicos e para o consultor. A dica que eu daria, assim, para principalmente para quem trabalha com consultoria, e eu acho que isso vale para todo mundo, no final das contas, é quando for fazer uma ligação, não fazer uma ligação simplesmente pela ligação. Você preparar um roteiro, nem que seja um roteiro mental daquilo que você vai falar, e já ter as perguntas corretas para serem feitas para com quem vai estar entrando em contato, um técnico, uma secretaria, um departamento. Não tentar não ser prolixo. Ligar e realmente ser objetivo, ter encarar essa ligação telefônica como se ela fosse uma reunião, com uma pauta, nem que essa pauta não seja física, né? Mas que você tenha isso devidamente organizado na sua cabeça para realmente otimizar o uso do telefone. Porque os dois lados têm que ser contentes com aquela ligação telefônica. E infelizmente aí, provavelmente, um contato que o pessoal gosta muito, que é o do WhatsApp, mas os órgãos públicos não estão disponibilizando esse tipo de ferramenta porque precisaria de telefones não daria para usar os telefones particulares, teria que usar telefones corporativos, e daí isso acaba dificultando um pouco, mas assim, você ligar para o órgão ambiental, ter a sua pergunta clara, receber uma resposta clara, eu acho que é a grande dica aí do sistema de telefones para fazer. E outra coisa, eu vejo que está funcionando muito bem em vários lugares, a gente tem que
tem que usar essa plataforma muito são as reuniões online. Não tem como a gente não usar as ferramentas aí, o Zoom, o Google Meet, o Jitsi, tem plataformas que são gratuitas, tem outras que são pagas, mas todas te permitem fazer uma reunião com voz, com vídeo e com compartilhamento de tela. Porque às vezes por telefone você não consegue explicar aquele projeto que você queria, aquele detalhe do projeto, você não consegue explicar por telefone muitas vezes. E às vezes você também não consegue explicar necessariamente pelo e-mail, porque o e-mail até te dá essa possibilidade de você colocar na tela, de mostrar aquilo que você quer, mas ele não te dá a oportunidade de você dialogar, de você falar. Então, assim, com certeza a gente em algum momento vai encontrar uma dificuldade para tratar isso com o órgão ambiental, mas eu acho que o consultor deve insistir, porque eu acho que isso é uma ferramenta que está disponível, é uma ferramenta que é muito produtiva. De novo, tem que ter um roteiro, perguntas claras, pontos claros, para não ficar sendo prolixo, para não ser redundante, né? Infelizmente, aí a gente tem um pouco menos de formalidade do que o e-mail teria e tem um pouco mais de recursos do que o próprio... unicamente você usar o telefone. Então, acho que essa dica de você fazer uma reunião online ela é bem válida. Então, como a pessoa está trabalhando de casa, muitas vezes, com o seu notebook, enfim, isso é muito fácil de você organizar, se você marcar um horário. Então, de repente, manda um e-mail para marcar um horário para aquela reunião, já antecipa a pauta. De repente, até aquele e-mail com aquela antecipação de pauta, você já consegue a sua resposta, né? Mas se você não, assim, precisar daquela reunião, eu acho que é muito válido esse sistema de você, tanto como consultor, como servidor, usar essa ferramenta, sabe? Pô, a gente está fazendo uma live hoje para falar disso, né? É um pouco diferente o foco, mas tá aí, tá fácil, todo mundo tá com isso na mão. Eu acho que é muito importante. Perfeito. Além, né, dessa comunicação que o técnico precisa ter com o órgão ambiental e vice-versa, também tem essa questão de vistoria a campo, né, que o técnico muitas vezes está tendo dificuldade. O que deve ser feito? As vistorias a campo, elas estão suspensas? Você recomenda que o técnico vá a campo, faça as vistorias, ou tem outra alternativa? Como que funciona? Eu acho que assim, a vistoria em campo, ela realmente é o ponto mais crítico de toda essa conversa, porque ela precisa que as pessoas estejam fisicamente nos lugares, eventualmente. Então, esse, sem dúvida, é o ponto mais crítico. O que eu poderia dizer, assim, que a pessoa que está abrindo um protocolo, que está iniciando um processo, ou até que tem um processo em andamento, que está precisando fazer isso, que ela use e abuse de todos os recursos digitais, tecnológicos que ela tem, sabe? Então, assim, a gente, um tempo atrás, trabalhava com papel, com impressão, isso tudo tem um custo, mas agora a gente está trabalhando com o digital, está tudo na nossa mão. Então, assim, o consultor tem que fazer com que os olhos do técnico cheguem até o local das vistorias, de alguma forma, sabe? Eventualmente isso é mais difícil, mas eu acho que é possível, assim. Então, eu acho que os consultores, para continuar trabalhando, vão ter que abusar de eles terem, de repente, organizarem um horário alternativo para ir até a fábrica, a unidade fabril, ou até o local em que eles vão desenvolver esse projeto. Tem que fotografar, tem que abusar dos recursos de geoprocessamento, não tem como, de geotecnologia, de coisas que a gente possa fazer remoto. E tem uma coisa, assim, que a gente até então nunca imaginou, nunca fez, mas de repente, faz um vídeo, posta um vídeo do que está acontecendo, né? Gasta um tempo em relação em cima disso para que você realmente não obrigue o técnico que está analisando o processo a ter que dispor de todo um aparato para ter que ir ver uma coisa simples, sabe? Às vezes as coisas se resolvem com uma fotografia e às vezes, se o técnico se sentir confortável, ele consegue deliberar ou ele consegue fazer a informação dele em cima da informação que o consultor passou, né? Então, se a gente imaginar que a gente tem um determinado processo em que o consultor teria que ir, depois o fiscal teria que ir, depois... Então, assim, a gente reduz isso pela metade. Então, assim, alguns órgãos eu sei que tem um problema de carros, que os carros estão cedidos para a saúde, e claro, a nossa prioridade agora é cuidar da saúde, né? Então, eu sei que tem uma limitação. Exato. Tem uma limitação muito grande a gente se deslocar, a gente sair em relação a isso, em relação a pensar como técnico. Pensando como consultor, o consultor tem que usar as tecnologias e eu acho que a gente pode, em algum momento, se a gente encontrar uma brecha para isso, a gente pode até apelar por uma
uma consultoria, uma vistoria digital, sabe? Eu falei antes das ferramentas que não exigem um número de telefone, que exigem apenas você seguir um link, e de repente a gente consegue, em algum momento, fazer isso de forma digital. Porque eu vou usar o meu exemplo pessoal, né? Você comentou no começo lá, eu já trabalhei em consultoria, eventualmente presto algumas consultorias, eu trabalho dentro de um órgão ambiental, então assim, eu conheço as dificuldades dos dois lados, eu conheço esses dois mundos. Exatamente. Não é fácil. Eu te chamei também para o canal, que eu acho importante, porque você tem essa visão ampla, né? Isso, não é fácil para nenhum dos lados, sabe? Então, se eu puder dar um exemplo do meu trabalho no dia a dia, eu faço muita vistoria da área florestal. E tem muito pedido de corte de árvore em risco, enfim, né? Agora as coisas estão mais tranquilas, o clima está mais ameno, mas o nosso verãozão é mais pesado, daqui a pouco começam algumas tempestades. Então, o que vai acontecer? O cara vai me pedir, o indivíduo vai me pedir para fazer a análise desse processo de corte de árvore. A árvore está caindo em cima da casa da pessoa. Então, assim, eu não posso deixar isso parado esperando a pandemia passar. Não tem como, é impossível. Pô, vai cair, a gente vai perder vidas, vai perder material. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho dito, olha, pessoal, sejam meus olhos, me mostrem o que estão pedindo. Se for possível de autorizar, a gente vai dar vai seguir um caminho de autorizar isso. Até porque, pense, eu que estou no meu trabalho, em home office, saio daqui, bato na porta da pessoa e falo, oi, tudo bom? Eu estou aqui contaminado da rua, queria entrar na sua casa. As pessoas, apesar de ter aquela árvore caindo, eu posso assustar as pessoas de alguma forma. Isso pode ser complicado. Mas se eu tiver ferramentas digitais que corroborem, que me ajudem a fazer essa análise, né? Até vendo no mundo mais para frente, um vídeo, uma vistoria digital, eu acho que é possível, sabe, a gente fazer tudo isso. A gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. E eu tentei pensar aqui muito no que o consultor faz e o que eu faço e onde que a gente não consegue, às vezes, se encontrar, né? Eu acho que o consultor, nesse momento de pandemia, ele pode parar um pouco e olhar e pensar o que é que o técnico que está avaliando precisa ver. Aonde é que ele vai ter dúvida? O que eu posso ajudar ele a analisar? Né? E eu acho que isso vai ser muito produtivo nesse sentido. Na verdade, tentar ajudar o outro nessa época de pandemia, né? O requerente em si tentar passar o máximo de informação ao técnico que vai avaliar, né? Ou o consultor, no caso, que está sendo aí pago pelo requerente para tentar flexibilizar as coisas e fazer com que o processo ande. Eu acho que em ambas as partes, né? É importante ter essa interação para que, de fato, tenha o melhor resultado possível em menos tempo, né? Porque se isso vinha a se acumular, existe essa questão do home office também, nem todos estão disponíveis todos os dias no trabalho, então pode existir aí também uma perca de tempo se não tiver a cooperação dos dois lados, né? Uhum. Eu estou em casa, na escala de revezamento, e quem não me conhece fica conhecendo, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 4 e uma menina de 1 ano e meio, sabe? E a minha esposa também está trabalhando de casa, e a gente quando está em casa, a gente se organiza, a gente coloca as crianças para brincar, a gente senta e trabalha. A gente olhou para a mais velha e falou, olha, filha, hoje é dia do papai trabalhar, então assim... Ela ficou meio confusa no começo, porque, meu pai tá em casa, então não é final de semana, minha mãe tá em casa, não é final de semana. Mas eu acho que a gente consegue, sim, se organizar. A gente consegue tentar, as crianças um pouco maiores, explicar para elas o que está acontecendo. As menores é mais difícil, né? Mas a gente consegue explicar, sim. A gente, com planejamento, consegue fazer um bom trabalho em home office. E crianças dormem. E quando elas dormem, a gente estando em casa, a gente tem essa flexibilidade de fazer o nosso trabalho num horário alternativo. Então, assim, eu volto, assim, de repente, aquela reunião, aquele telefonema é um pouquinho mais difícil, mas aquele e-mail vai ser respondido, porque vai ser num horário alternativo, mas ele vai ser respondido, né? E, claro, se você me ligar hoje, por exemplo, a ligação lá do meu órgão ambiental vai cair direto no meu celular. Eu vou atender e vou te atender bem. Eu vou estar em casa, vai ter um barulho de criança, de repente, eu vou pedir uma licença 1 minutinho, né? Talvez eu tenha que repetir a informação, mas eu vou estar trabalhando, hoje está todo mundo trabalhando nessa situação.
E eu acho que essa é a nova realidade. Então, assim, um barulho de criança, um barulho do vizinho, algo um pouco que a gente não está acostumado no nosso escritório, do dia a dia. Mas Sim, isso é uma barulho do coisa que está cachorro. acontecendo. É o nosso novo normal, assim. Então, de repente, vocês vão escutar um carro passando, e eu acho que esse é o novo normal. E a gente não pode, de forma nenhuma, na minha opinião, sentar e ficar esperando as coisas acontecerem, tanto de um lado como do outro, porque a gente já está vendo que, assim, grandes nações estão conduzindo essa pandemia por 3, 4, 5 meses. A primeira epidemia foi em Wuhan, lá, que nasceu em janeiro, e, tipo, as crianças não voltaram para aula ainda. Então, assim, é uma nova realidade, a gente tem que se ajustar, tem que planejar, e eu acho que dá, sim. É bem possível, mas tem que ter um bom planejamento, sem dúvida nenhuma. Certo. Então, seguindo aqui o nosso planejamento, mais uma pergunta, se vale a pena manter os projetos que estão em andamentos. Então, tem um consultor que ele já tem aquele projeto em andamento antes mesmo da pandemia, mesmo às vezes já protocolado ou que vai ser protocolado, né? Às vezes tem uma demanda aí nova e vale a pena protocolar, vale a pena dar continuidade ou iniciar um projeto nessa época de pandemia? Olha, eu acho que a minha resposta é muito clara, assim. Sim, vale muito a pena você continuar trabalhando. Acho que sim, vale a pena você não tirar férias. Acho que sim, vale a pena você prospectar aquele novo cliente. Acho que sim, se já tem um processo de andamento, acho que sim, você tem que continuar monitorando ele. Acho que não devemos parar. E pensando do lado do consultor, eu sei que a coisa não está tão fácil quanto eu posso falar aqui, mas o consultor, geralmente, eu falo isso por experiência própria, ele acaba muitas vezes virando um generalista. Ele sabe um pouquinho de cada coisa. E agora, como a gente tem um pouco mais de tempo para conduzir os nossos processos e os nossos projetos, desculpa, eu acho que vale a pena a gente se especializar um pouquinho a mais em cima daquilo que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, a gente vai conduzir um projeto que tem alguns detalhes que na correria do dia a dia, o ritmo de consultoria é frenético, não para em nenhum momento. Mas agora, como as coisas estão mais devagares, você consegue, de repente, dar um pouco mais de atenção, estudar um pouco mais sobre aquele tema. Mas, pô, eu já estudo o suficiente. Estuda mais sobre aquele tema, para realmente, quando você conseguir chegar no final daquele projeto, você montar aquele projeto, meio difícil dizer isso, mas perfeito. Eu acho que agora, mesmo com, vamos supor, um protocolo que esteja fechado, vale a pena eu montar um projeto? Vale a pena você montar um projeto. Vale a pena você estudar, vale a pena você contratar aquele cliente. Porque mais hora, menos hora, o protocolo vai abrir. E você vai estar com o projeto pronto, simplesmente para chegar no protocolo e fazer o protocolo e aguardar. Aí pode até, de repente, o consultor mais pessimista dizer, mas daí vai um monte de gente protocolar, e daí vai demorar um monte para analisar. Bom, é possível que isso aconteça, mas se você ficar sem trabalhar, ou resolver tirar férias, por exemplo, e esperar o protocolo abrir para você começar a trabalhar, quando você quando você começar a protocolar, você vai ter um lapso de tempo até você ter esse protocolo aberto. Né? E, obviamente, você vai ficar na fila para trás de quem já abriu esse processo, de quem já trabalhou durante a pandemia. Então, eu acho que sim, temos que trabalhar. Eu acho que uma boa dica assim, é você fazer um projeto que, na hora que cai na mesa do técnico para analisar, ele olha e fala, puxa, mas que projeto bom, que coisa interessante. Eu não vou ter que fazer nenhuma pendência, eu não tenho nada que corrigir, esse projeto está perfeito. E aí, com toda certeza, esse projeto vai ser analisado mais rápido. Você vai ter isso de uma forma mais ágil, porque não vai ter retrabalho, você não vai ter que aguardar uma pendência, sabe? Então, acho que essa é uma boa dica. Ótimo. Então, já estamos quase finalizando a nossa live, já. E resumindo, Robério... Caramba! Passou bem rápido, acho que já deu uns 25 minutos de live, mais ou menos. Resumindo mais ou menos, Robério, você tem algumas outras dicas, 2 ou 3, ou até 4 dicas a mais aí, para os seguidores que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né? Vamos tentar
gravar essa live. Se eles estão, dicas no caso, para conseguir trabalhar nessa época de pandemia, como interagir com os órgãos ambientais, alguma outra dica para finalizar aí com chave de ouro? Eu acho que assim, o que eu poderia fazer é melhor, de repente, um bom resumo, assim, sabe? Então, acho que você tá na tua consultoria, você tem que sentar e planejar o que você vai fazer, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Essa é a grande dica. Planeje, organize, porque você vai precisar organizar a sua equipe, você vai precisar organizar pessoas que não vão estar no mesmo espaço físico que você, mas vão estar trabalhando com você. O segundo ponto tente de alguma forma organizar o contato com o técnico que vai analisar o teu processo, né? Se conseguiu fazer o protocolo digital, beleza. Veja para quem que esse processo vai ser direcionado. Tenta entrar em contato com o órgão ambiental para tentar organizar um meio de comunicação direto com eles, se você vai precisar dessa ferramenta para, de repente, explicar um detalhe, alguma coisa assim, né? Tem que tentar organizar uma maneira de se comunicar com ele. E eu acho que é principal para quem trabalha em consultoria, aproveita o tempo disponível para não ter retrabalho. Não deixe o teu processo entrar no órgão ambiental, ser analisado até um pedaço, encontrarem uma inconsistência e ele voltar para você, né? Pensa com os olhos do técnico que vai analisar para realmente tentar fazer um projeto perfeito, vamos chamar assim, sabe? Perfeito. Acho que são essas grandes dicas. Planejar, organizar como é que você vai se comunicar e, mais importante de tudo, não ter retrabalho. Perfeito. Não sei se você já teve tempo de tentar entender se os processos agora em época de pandemia, eles estão demorando mais para serem entregues para o requerente, já finalizados, ou não, ou está tendo o mesmo tempo que antes? Como que está funcionando agora nessa época de pandemia? Já dá para sentir a diferença? Dá para sentir, assim. Eu acho que existe aí, infelizmente, uma separação entre os processos que é impreterível você fazer algum tipo de vistoria e os processos que podem ser conduzidos sem vistoria. Os processos que podem ser conduzidos sem vistorias, eu acho que eles estão mais rápidos, porque eles acabam ganhando prioridade em cima de tudo que está acontecendo, sabe? Então, se aquilo pode ser resolvido sem sair do escritório, vamos chamar assim, eles estão ganhando alguma prioridade. E os processos que realmente demandam e colocar até fisicamente, eu acho que esses processos estão um pouco mais demorados, sim, não tem como. Principalmente porque essa questão da gestão do recurso, né? O recurso, o veículo está muito destinado à saúde, então, assim, a dificuldade de você sair, o medo das pessoas de encontrar, do que vão encontrar quando sair. Então, infelizmente, eu acho que o processo que demanda vistoria está um pouquinho mais devagar. Mas o processo que ele é montado de forma... E eu digo isso de novo, eu acho que a gente pode, de repente, imaginar um processo que antes precisava de vistoria e, impreterivelmente, de uma forma, tentar trazer o técnico para uma zona de conforto que ele consiga analisar isso de uma forma sem ter que ir no local. Ou, assim, na pior das hipóteses, né? Ele vai ter que ir local, não tem jeito de não ir local, mas que ele gaste o mínimo de tempo possível para chegar nesse local, sabe? Eu costumo dizer que 80% do nosso tempo de vistoria é gasto em deslocamento, sabe? E encontrar o lugar, encontrar o endereço. Então, vamos diminuir esse tempo. Vamos dar tudo mastigado, de certa forma, né? Para o técnico ser o mais rápido possível. Perfeito. Tanto para análise, quanto quando ele for fazer a vistoria, para ser rápido. E também tem a questão de segurança, né? O técnico, ele tentar manter o distanciamento do requerente ou da onde ele está, né, fazendo as vistorias, evitar o máximo de tocar em superfícies ou, né, também utilizar álcool em gel, entre outros requisitos aí importantes também que tem que se atentar ali durante a vistoria, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente acaba tendo que conversar, então, assim, tentar conversar o mínimo possível com o técnico, né? Tentar deixar ele fazer o trabalho dele, que é olhar o que está acontecendo, tentar deixar, de repente, ele só responder você responder as perguntas que ele faz, né? Para não ficar enrolando muito nesse sentido.
Mas a grande questão é essa, né? Manter o distanciamento. Mas, por exemplo, a gente tem vistorias de lote vago, né? Nada impede que você ia ter um lote vago. Eu até fiz uma brincadeira quando você me chamou que na floresta não tem coronavírus, né? Se você estiver sozinho em campo, não é um problema, né? O maior problema é o carro, é outras coisas. Mas o campo, realmente, se é um lote vago, alguma coisa assim, não é um problema, na minha opinião. Perfeito. Então tá bom. Muito obrigada, Robério. Quero desejar também, não só para você, mas para todos os que estão nos ouvindo, um feliz Dia do Trabalhador, né? Um dia como esse, nós conseguirmos aí passar informações para o pessoal continuar trabalhando e trabalhando ainda mais nessa época de pandemia, porque as contas chegam e elas precisam ser pagas, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E assim como tem contas a serem pagas, eu acho que tem gente aí querendo desenvolver projeto, tem gente pensando que. Eu acho que a maior parte, todo mundo está pensando, isso vai passar, e quando passar, a gente tem que retomar com força total, não tem jeito. Então, acho que esse é um bom caminho. Vamos continuar trabalhando, distanciamento social, vamos manter aí a distância, a higiene, álcool gel. E muito obrigado pelo convite. E nada melhor do que no Dia do Trabalhador falar de trabalho, né? Já que tanta gente está com medo de perder o seu aí ultimamente. Isso é verdade. Muito obrigada, Robério. Deus abençoe. Vamos tentar aí Amém, agora você também. replicar essa live. E esteja aí convidado a participar outras vezes. Vou entrar em contato com você, com certeza. E muito obrigada. Agradeço de nada, a todos. Se alguém quiser... Desculpa. Pode Se falar. alguém quiser entrar em contato, estou disponível. Eu acho que a gente tem que estar junto. Então, se alguém quiser entrar em contato aí pelas redes sociais, por e-mail, estou disponível a quem precisar aí. Tanto de um lado quanto do outro. Dicas não vão faltar, pode ficar tranquilo. Ótimo. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau a todos. Obrigada por quem participou e quem ainda também vai assistir a live, né? Que deixe o seu like, que curta o canal A Riqueza dos Resíduos no Face, no Instagram, no YouTube. E espero ter contribuído aí, e o Robério também ter passado informações para vocês. Qualquer situação, deixe nos comentários que a gente vai estar aí desenvolvendo com vocês uma discussão ou um retorno, né, de uma resposta. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.